Paz e graça, tudo bem com você? Espero que tua semana aí esteja sendo boa na presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira e finalmente chegamos aqui à última carta, a sétima carta, a sétima igreja ali de Laodiceia, tá bom? Então vamos iniciar agora o nosso estudo. Vamos fazer a leitura aqui, em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14 ao versículo 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas, e eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos aqui para a introdução. A igreja de Laodiceia, ela foi uma igreja onde Jesus Cristo não encontrou nada para poder ali elogiá-la, Quando nós olhamos para as igrejas, e fazemos as nossas observações, nós falamos assim: olha, essa igreja, ela tem isso de bom, aquela igreja tem aquilo de bom e tal, aquela outra assim. Mas quando Cristo olhou para a Laodiceia, não tinha nada de boa naquela igreja, nada para ser elogiada. Você já pensou que situação? Uma igreja que professava o nome de Jesus, mas na verdade não tinha nada de cristianismo dentro dela. Na verdade, ela tinha que ser repreendida. Então, foi o que aconteceu. Vamos agora a introdução, porque Laodiceia, ela vem do nome de Laodice, foi uma homenagem ali da esposa de Antíoco II. Outros entendem que essa palavra, ela tem um significado de juízo. Essa cidade, ela ficava no entroncamento de 3 estradas importantes. Então, essa localização contribuiu para que a cidade se tornasse um centro bancário e industrial de destaque. A cidade era tão rica que, quando foi acometida por um terremoto que danificou ela consideravelmente, a cidade, no período de 60 a 61 anos depois de Cristo, ela foi capaz de financiar a reconstrução com os recursos próprios, ou seja, ela negou o auxílio do império, Não, é como se dissesse assim: não, nós não precisamos do dinheiro do império. Nós mesmos conseguimos levantar, erguer a nossa cidade. Então a cidade era uma cidade famosa pelo seu belo tecido de lã negra, que era usado para roupas, tapete. Contava também com uma escola de medicina
particularmente dizendo, conhecida por uma pomada para tratamento dos ouvidos. E nós temos também aí o pó frígio, que era utilizado nos olhos, né? Muitas infecções naquela época, e eles usavam aí o pó frígio, que servia como uma espécie aí de colírio, né? Você imagina só uma cidade, ou melhor, vivendo-se em um tempo onde a água em muitas ocasiões era escassa, a água era muito escassa, e caminhando naquele sol forte, em lugares semiáridos, né? E aonde ali havia um grande depósito de areia, muitas das vezes nas vistas das pessoas. E esse depósito de areia causava ali infecções. Haja vista que naquela época não se tomava banho todos os dias, né? Então era bem diferente a concepção de higiene que nós temos hoje na atualidade. Mas nós podemos aqui destacar algumas coisas interessantes daquela cidade, né? A carta que foi escrita aqui, melhor dizendo, ela não menciona perseguições por funcionários romanos, dificuldades com judeus, ou seja, os judeus perseguindo a igreja, ou qualquer tipo de falsos profetas, falsos mestres dentro da igreja, tentando perverter a igreja. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. É bem por aí. A maior diferença é que Sardes ainda havia um núcleo que tinha perseverado a fé viva, enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. Provavelmente, muitos dos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. E esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Ou seja, eu preciso trabalhar, eu preciso me dedicar e não tenho tempo para Cristo, para me envolver nas coisas do Senhor. Então vamos lá, versículo de número 14, como é de comum a todas as cartas, né? O anjo da igreja, e ao anjo da igreja que está ali em Laodiceia, então Cristo ali que escreve a carta, né? E o remetente é o anjo da igreja ali em Laodiceia. Isto quem é que diz? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? Então, quem é que diz essas coisas? É o Amém, certo? Agora, é importante a gente frisar aqui que este Amém aqui ela serve de suporte para enfatizar o que foi dito depois dela, certo? Porque muitas das vezes no Antigo Testamento, quando se queria afirmar alguma coisa, que aquilo era verdadeiro, que aquilo era realmente fiel, dizia-se o Amém. Por isso que aqui tem uma tradição veterotestamentária muito forte, baseada principalmente em Isaías 65:16, Deus é quem diz amém. Aqui quem diz amém é Jesus Cristo, né? Relatado como o Deus verdadeiro, e a ideia que expressa essa frase não é que Deus é o Deus verdadeiro em contraste com os deuses falsos, mas que Deus ele é fiel e que podemos confiar nele, que ele cumprirá o acordo que ele fez com o seu povo. Então, quem está falando com você, igreja de Laodiceia? Olha, é o Amém.
O amém é aquele que é fiel. O amém é aquele que é verdadeiro. O amém é aquele que vai cumprir todas as coisas em sua vida. É isso que está dizendo aqui. O verdadeiro não é em contraposição aos falsos deuses dele. O verdadeiro porque ele é a verdade. E o que ele fala, ele cumpre. Tá certo? Então, o princípio da criação de Deus. É bem interessante isso, porque muitos interpretaram como ele foi o primeiro a ser criado por Deus. E não é isso que diz o texto. O texto diz que ele estava no princípio da criação, né? Ele estava ali criando todas as coisas juntamente com Deus. Para João, não há dúvida de que Cristo é eterno. Ele é o primeiro e o último, certo? O alfa e o ômega. O agente criador, ele transcende toda a criação. Ou seja, ele não tem um início em si mesmo. Ele é eterno. Cristo, ele é eterno e ele transcende toda a criação. Na carta de Paulo a Colossenses, a mesma ideia aparece aqui também. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele foi o primeiro a criar todas as coisas. Lá em Colossenses 1,15. A ênfase no fato de que a criação é de Deus é um tema que se repete no Novo Testamento. Deus é a fonte primeira da criação. Cristo é o agente imediato. Tá ok? Então, por isso que diz aqui, lá em João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, de quem? Jesus Cristo. E há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Nós também por ele. 1 Coríntios 8, 6. Versículo de número 15. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Essa carta aqui em Laodiceia, ela não contém nenhum, como eu já disse, nenhum elogio, nem crítica por ensino falso, nem por nenhum tipo de imoralidade, muito menos, né? Falando-se de prostituição, falando de licenciosidade, nós não encontramos isso nessa igreja. Então, eles não tinham, eles não eram nem frio e nem quente. Eles não tinham a frieza da hostilidade ao evangelho ou da rejeição da fé, mas também não tinham o zelo e o fervor. Ora, eles eram simplesmente indiferentes, cristãos de nome, acomodados. Quem dera fosse frio ou quente. Não há nada pior que algo morno a ponto de provocar náuseas no Filho de Deus. Em Laodiceia não havia nascentes de água. Possuía ali um aqueduto que captava água de Colossos. Então ali de Colossos vinha as águas frias, né, para abastecer a cidade de Laodiceia. E na cidade de Hierápolis, as águas termais, que eram águas medicinais, águas quentes. Cristo desejava que fosse fria ou quente o estado da igreja. Agora, por quê? Quando você é frio espiritualmente, é fácil reconhecer. É muito fácil reconhecer uma pessoa que ela está no estado de frieza e ela também se auto-reconhece. Ela se aceita, fala assim, não, realmente estou frio espiritualmente, eu estou distante do Senhor, eu estou afastado de Deus, tá ok? E uma pessoa, quando ela tem um fervor espiritual,
né? Você olha para ela e você enxerga isso, né? Você enxerga a fé que a pessoa tem, o fervor espiritual, assim como os discípulos estavam ali a caminho de Emaús, eles sentiram os seus corações arderem quando o caminhante ali, né, que no primeiro momento eles não reconheceram que era Jesus Cristo, conversava com eles, eles sentiam os seus corações se aquecerem. Então, quem é quente, ele está ativo, ele está com a sua fé aquecida, né? Ele está com a sua fé não só de declaração, mas uma fé que é vivida em obras, certo? Agora, quem é morno? Por isso que Cristo diz. Por que ele diz que é horrível ser morno? Porque o morno, ele está indiferente a todas as coisas. Ele não é quente e ele não é frio. Então ele não reconhece que ele tem uma vida de espiritualidade fria e também não reconhece que tem uma vida de espiritualidade fervorosa. E aí como nós vamos classificar esse tipo de pessoa? Aí fica complicado, porque a própria pessoa ela não reconhece o estado dela. O estado de mornidão, ela é um estado que engana a própria pessoa. Você entendeu? Ela fica ali, vamos dizer, em cima do muro, né? Ela fica ali no divisor. E nesse divisor é onde está o engano, né? Há momentos na vida que nós achamos que estamos certos, mas muitas das vezes estamos errados. O estado de mornidão, o estado ali que a igreja se encontrava, era um estado de indiferença e de indecisão espiritual. Ok? Então, viver em uma indecisão espiritual é a pior coisa que existe. Né? Porque horas a pessoa pode achar que ela está quente e ela não está, e está fria. Não, eu estou um pouco frio, mas eu estou quente também. E aí vira aquele salseiro, aquela bagunça, e ela acaba se tornando uma pessoa indiferente nas suas tratativas no dia a dia. No versículo 16 diz assim: porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, preste atenção aqui o que Jesus está falando. Olha, eu estou prestes a vomitar. Eu ainda não vomitei. Tá certo? Ou seja, a igreja aqui ainda está inserida em Cristo Jesus. Essa igreja ainda está em Cristo Jesus. Porém, aqui vem uma advertência da parte de Cristo para que esta igreja ela venha se corrigir. Porque eu estou a ponto, eu estou na eminência de colocar para fora. Mas o fato é que Cristo ainda não colocou para fora. Ele está sentindo uma certa repulsa, tá? Mas essa repulsa ainda não fez que ele colocasse a igreja para fora de dentro dele. Mas já que os versículos aqui de 18 a 20 são uma chamada ao arrependimento, temos de concluir que a igreja de Laodiceia não está totalmente sem esperança de recuperação. As palavras fortes, elas são para sacudir a igreja da sua indiferença espiritual. Ora, olhamos para a igreja de Laodiceia e fazemos a seguinte avaliação. A igreja de Laodiceia é a igreja perdida. A igreja de Laodiceia é a igreja que não tem mais jeito. A igreja de Laodiceia é a igreja que Jesus Cristo vomita. Não! A igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é chamada ao arrependimento. Isto aí que é importante a gente frisar. Isto aqui que é importante a gente destacar. Então, Cristo
ele chama aquela igreja para um particular. E eu quero aqui, então, trazer aqui algumas questões práticas relacionadas a isso. Quantas das vezes nós estamos indiferentes com as coisas espirituais, com as coisas de Deus nas nossas vidas? E por incrível que pareça, muitas das vezes nós nem percebemos isso. Muitas das vezes a gente só vai se tocar quando já estamos do outro lado mesmo. Fala, Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, me traga para o lado quente, porque eu já estou do lado frio. Então, aqui há um chamado urgente da parte do Senhor. E quem de nós, um dia, ou até no momento, não está precisando de um chamado urgente da parte de Jesus? Quem de nós não precisamos tomar, alguma das vezes, um chacoalhão, sabe? Acorda, acorda meu filho, acorda filha minha, eu estou contigo, eu estou a falar contigo, né? Quantas das vezes nós não precisamos também? Tá certo? Então, olhar para a igreja de Laodiceia e, de uma certa forma, vamos dizer assim, demonizá-la, é muito fácil. O interessante de tudo aqui é que há uma oportunidade. E Cristo sempre está nos dando oportunidade. Ele sempre está nos dando oportunidade a todo momento, para que nós possamos alinhar a nossa carreta, vamos dizer assim, alinhar o nosso carro rumo aos céus. E aí, depois dessa grande eminência, ele diz, como dizes? Quem é que dizes? A igreja. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, essa igreja aqui, ela se declara de que ela não tem falta de nada. E aí, tem aqui um complemento. E não sabes que é desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Observe aqui neste texto, nesse versículo 17, que quando o próprio Cristo fala com a igreja, você não sabe, você está iludido, né? E você é um desgraçado. Nós poderíamos pegar aqui e colocar desgraçado, miserável, pobre, cego. Certo? Mas aqui não. No texto fala, tu és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Você sabe o que significa esse E aqui? Esse E aqui é para dar ênfase. Olha, não é somente isso não. Ele não é só miserável, mas ele também é pobre. Vem cá, mas não é só pobre não, mas ele também é cego espiritualmente. Olha, não é só cego não, ele também é nu. Então essa conjunção aqui, né, o E, é para poder realmente enfatizar o estado deplorável, lastimável da igreja de Laodiceia. Tá? Foi assim que falou em outras ocasiões também o Senhor na parábola, por exemplo, do fazendeiro, né? Lá em Lucas 12, 19 e 20 diz, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, observe aqui que essa igreja de Laodiceia, ela se encaixa muito bem com essa parábola do fazendeiro. No presente texto, fala aqui de um comerciante rico, né? Sim, pondera ele, tornei-me rico, no caso, a igreja de Laodiceia.
Conhecemos as opiniões das pessoas bem-sucedidas, como se refesteiam, elas festejam-se entre si pelo status e pelos negócios que elas têm na cidade, né? O fazendeiro aqui, minha alma goza, porque eu estou bem. A igreja de Laodiceia, eu estou rico, estou enriquecido, não preciso de mais nada, né? Então a pessoa ali, ela começa a se autoglorificar. No passado, assumiram um pequeno comércio. Agora, possui uma gigantesca loja. Né? Começou pequenininho e agora a pessoa, ela começa a se vangloriar da sua riqueza, da sua vida bem-sucedida. Não consideram pecado algum. Eles não consideram, nós não temos pecado, porque nós estamos bem. O Senhor tem prosperado a nossa vida, né? Agora eu sou rico. Da mesma maneira acontece aqui com o sucesso material, transita para a presunção. Olha só, de uma posse religiosa. O orgulho aqui lembra a afirmação de Efraim, como está lá em Oséias capítulo 12, versículo 8, que diz: contudo tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Olha só, a pessoa está entorpecida e não consegue olhar para si por causa da sua presunção e do seu orgulho. E ela não consegue enxergar, não consegue reconhecer que é um desgraçado e miserável e tudo acrescentando, né? Como eu disse. Bom, a despeito dessa riqueza da igreja de Laodiceia, né? Como nós falamos, né? O próprio Cristo, ele entra dentro daquilo que é vivido dentro daquela cidade. Era uma cidade que possuía comércio, uma cidade próspera, e o Senhor diz, você diz que é rica, mas na verdade você é pobre. Não adianta nada você comercializar tudo que você comercializa e o dinheiro que você tem, porque isso não é sinal de riqueza. Não adianta nada vocês terem aí os maiores centros oftalmológicos do mundo, porque vocês não enxergam um palmo à sua frente. Não adianta vocês terem as melhores roupas de lã negra aí da Ásia Menor, porque vocês estão nus. Vocês estão despidos espiritualmente diante da minha face. Jesus fala fortemente aqui, Pai, com a igreja. No versículo 18 ele diz assim: aconselho-te de mim. Ora, como aquela cidade era uma cidade que tinha um comércio muito forte, o próprio Cristo agora se passa por um comerciante. Olha, aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os olhos com colírio, para que vejas. Ora, compre ouro provado para ser enriquecido, porque vocês são pobres. Cristo se fez como eles para ganhar eles. Vocês são comerciantes? Tudo bem, então eu também vou comercializar, mas é como se Cristo tivesse assim, né? Eu estou usando uma expressão aqui para tornar-se mais didático. Pelo amor de Deus, compre de mim ouro provado. Pelo amor de Deus, vocês compram tudo, mas vocês não conseguem comprar aquilo que é mais importante. E é isso que eu venho oferecer para vocês. Só que eu ofereço isso de graça.
eu não cobro nada, porque eu já cobrei e já foi pago tudo por mim na cruz do Calvário. Tá ok? Então, vocês comprem para que vocês tornem-se vestidos espiritualmente. Vocês comprem ouro provado para que não apareça a vossa vergonha, a vossa nudez. Você compre ouro provado para que unja os olhos com colírio. Ou seja, eles não tinham uma vida espiritual. Porque a vida espiritual em Cristo Jesus era aquilo que faria toda a diferença. E era aquilo que o colocava-os numa posição de destaque. Né? Compre de mim. É claro que podemos comprar bênção espiritual com dinheiro? Não. É uma linguagem aqui metafórica, né? O profeta chamou os famintos e sedentos para comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço, lá em Isaías 55, versículo 1. Então, Jesus retratou o reino do céu como um tesouro enterrado em um campo, que um homem comprou, e como uma pérola de grande valor, que um comerciante comprou com dinheiro. Então, vamos aqui ler esse texto que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Ora, o convite de Cristo lembra o chamado de Isaías para aqueles que não têm dinheiro, né, virem e comprar vinho e leite. Isto aqui, meus queridos irmãos e irmãs, são comparações que descrevem o valor inestimável, né, inestimáveis das bênçãos do reino dos céus. Neste versículo, Cristo aqui ele está exortando a igreja que procure as verdadeiras riquezas, ouro refinado pelo fogo, que não perde o brilho, vestiduras brancas para te vestires. A igreja, ela é exortada a cobrir a nudez com o vestimento da pureza e da sinceridade. Colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Este apelo é muito importante por Laodiceia ser o centro médico da fábrica ali do pó frígio, usado para fazer colírio. Bom, os médicos frígios talvez ajudassem as pessoas em sua cegueira física, mas somente Cristo pode curar os olhos dos que são cegos espiritualmente. O equilíbrio da construção do versículo 17 e 18, ele é muito óbvio aqui. No que sentido? Que Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. Versículo de número 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha só o chamado aqui. Chamado ao arrependimento. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo, né? Na verdade, aqui a palavra castigo, ela está bastante alinhada com o significado de disciplina. As palavras ásperas com que Cristo descreveu a triste condição ali da igreja de Laodiceia não significa que ele os ama menos do que as outras. Não. Simplesmente porque a abordagem de Cristo aqui foi necessário ser desta forma. Mas o anseio de Cristo pelas almas ali da igreja de Laodiceia era o mesmo anseio que ele tinha pela igreja de Filadélfia.
Não há diferença, e aqui ele não faz acepção nenhuma. As palavras aqui são mais duras por causa do estado e a condição que aquela igreja vivia. Tá certo? Então, as palavras de Cristo aqui não era num sentido punitiva, mas era disciplinadora, corretiva. Olha, se corrige, porque ainda há tempo para a sua vida. E é por isso que lá em Hebreus 12, o versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem o recebe. Lá em Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E por isso que lá em Atos 17, 31, parte A, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Ou seja, com justiça. Jesus, ele não age averso a nenhuma situação. As atitudes de Cristo, aquilo que ele fala, aquilo que ele nos orienta, é por causa da situação que vivemos, ou aqui no caso, a situação que essa igreja vivia. E aí, depois da sua chamada ao arrependimento, o que ele diz? Sê zeloso. Olha só, sê zeloso e, de novo, arrepende-te. Apesar de ameaça de cuspir os cristãos, de vomitar os cristãos mornos, né, sentindo náuseas, soa ali como um julgamento final. Este apelo aqui, na verdade, aponta para uma esperança. Ou seja, ele estava a ponto, ainda não tinha vomitado. Se os laodicenses tratassem os seus olhos com os colírios, que Cristo oferece ali para eles, sendo então capazes de reconhecer o seu estado de pobreza e cegueira, então não será tarde demais para substituir a indiferença por zelo, arrependendo-se. Então, se ele se arrependesse, ali, então, as coisas mudariam completamente. E aí vem esse grande versículo que eu digo assim, porque ele é muito conhecido, né? Na verdade, não pela sua extensão, mas diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, há uma urgência aqui que foi detectada. E qual é a urgência? A urgência é que Cristo está batendo na porta. Ele bate na porta do coração de todo mundo, a todo momento. E não há quem diga que um dia não precisou de se esforçar para ouvir Cristo batendo na porta do seu coração. Eu tenho certeza que todos um dia se tornaram-se alheios a alguma situação do cotidiano ou por algum problema que passou e que não precisou ali realmente parar para ouvir Cristo batendo na porta do seu coração. E aqui é o que está acontecendo. Há uma grande urgência, né? Há uma pintura muito famosa, eu não vou conseguir me recordar aqui o nome do pintor, mas o segundo nome dele é Hunt, uma coisa assim. E esse pintor, ele expôs ali na galeria de artes a sua pintura, um quadro onde Cristo estava ali batendo na porta. E um pai levou o seu filho ali para poder prestigiar essa pintura. E ali o menino, sendo bem observador, perguntou para o seu pai: por que eles não abrem a porta? Aí o pai da criança falou assim: olha, eles não estão ouvindo Cristo bater.
E o menino não ficou contente com aquela resposta do pai, e ele ficou ali pensando, né? Ficou ali pensando, e ele deu a seguinte resposta: olha, eles devem estar lá, pai, no quartinho dos fundos. Ou seja, muitas das vezes as pessoas estão, ou até nós mesmos estamos muito distante de Deus, que não conseguimos ouvir. Precisamos parar um minuto e ouvir Cristo batendo a porta. Batendo a porta, e quando eu falo aqui bater a porta, eu posso aqui, apesar do texto direcionar numa área assim de arrependimento, mas também eu posso aqui entender que bater nessa porta são momentos de advertências que nós precisamos nas nossas vidas para poder alinhar o nosso caminho. Muitas das vezes, né, quando nós vamos descambar, opa, Senhor, me perdoa, me ajuda aqui, deixa eu voltar para o caminho, deixa eu continuar seguindo, né? E interessante que nessa pintura, a maçaneta só tinha uma maçaneta pelo lado de dentro. Porque quem tem que abrir essa porta é eu, é você. Não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é educado nas nossas vidas. Tá certo? Então vamos lá. Ele está batendo, há uma urgência iminente. E a ênfase também aqui, depois logo da sequência que fala que ele bate, se você ouvir a minha voz, se, aqui é condicional. Jesus não pega ninguém à força. Jesus não obriga ninguém a nada. Não existe esse negócio de que Jesus escolheu você e ponto final. Ele te escolheu para ser salvo e uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é esparrela, isso não existe. Deus, o Senhor Jesus sempre respeita a decisão humana. E a decisão humana não é uma decisão arbitrária. Não é uma decisão que vai contra a soberania de Deus. De forma alguma. De forma alguma. Então aqui, Cristo, ele bate a porta. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, é você que abre, não é Cristo, entrarei e cearei com ele. Ou seja, você vai sentar, Jesus vai sentar na sua mesa. Ele vai sentar na sua mesa e vai cear contigo e você com ele. Ou seja, um chamado de intimidade. Um chamado de comunhão. Cristo, ele não somente está batendo a porta do nosso coração a todo momento, em diversas circunstâncias das nossas vidas, mas ele está falando, vem cá meu filho e minha filha, eu quero ter um momento maior contigo, um momento mais precioso, um momento aqui de particularidade, um momento que eu vou sentar contigo e nós vamos assim, é como se tivesse assim, ó, nós vamos olhar olho no olho. Porque aqui é só eu e você e eu. É isso que Cristo está falando aqui. É condicional. Depende de mim e de você. A voz de Jesus foi ouvida anteriormente, né? Lá em Apocalipse 1, 10, o versículo 12, o versículo 15, como uma trombeta. Ou com o som de muitas águas. A voz de Jesus, ela ecoa a todo momento. O problema é que nós não queremos ouvir. Mas ela está ecoando a todo momento, a voz do Senhor Jesus. No entanto, aqui a voz é de um amigo sincero, procurando compartilhar uma refeição junto. Oh, meu querido irmão e minha querida irmã, quão maravilhoso é esse convite de Jesus para poder sentar à mesa, para poder ter um momento de particularidade com Ele, porque muitas das vezes nos vemos muito distantes. Então, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas,
a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, por Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Jesus tem falado com a sua igreja. A todo momento, Cristo tem falado com a sua igreja. E o versículo de número 21. Ao que vencer, olha só, ao que vencer, está falando aqui, concederei, né, que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono. Ora, em João 17, 24, Cristo ali diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, aonde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória. Ou seja, Cristo manifestou o desejo, Senhor. Cristo manifestou o seu desejo de, para onde ele estivesse indo, que as pessoas também fossem com ele. E para onde que Cristo foi, meu amado irmão e minha amada irmã? Cristo, ele foi assentar-se à destra de Deus Pai. Foi ali que ele foi, para onde ele foi. E é por isso que aqui tem uma promessa tremenda da parte do Senhor, né? De se assentar comigo no meu trono. Ora, preste atenção. Você tem um momento de particularidade sentando-se à mesa com o Senhor Jesus. E agora você tem aqui uma declaração pública, porque o trono de Cristo, aonde ele está sentado, todos o olho verá ali. Então, você tem um momento de particularidade e vai chegar um dia que nós teremos ali um momento de público, de publicidade, aonde todos vão verem ali a sua igreja se assentando no seu trono. Você quer coisa melhor do que isso? Eu não consigo imaginar. Até mesmo porque eu sempre me vejo como indigno de todas estas coisas. Então, você imagina só, dentro do judaísmo, havia um pano de fundo de que ninguém além de Deus está sentado num trono. E que todos estão em volta ali de Deus, estão em pé. Agora, diante desse pano de fundo, olha só, essa promessa é intensificada de maneira que extrapola todas as medidas e conceitos. Tá? O trono de Deus constitui a figura central do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 a 22, 4. Ele é mencionado, o trono, olha só, o trono de Deus é mencionado em 47 passagens aqui no livro de Apocalipse. Ele é o ponto de partida de todos os acontecimentos no céu e na terra. É de lá que vem a sublime ordem do Senhor. No mundo antigo e no novo. Sobre esse trono, porém, Cristo nos preparou lugar. Eis que não vos deixarei órfão, mas vou preparar lugar para cada um de vocês. Está lá em João 14. Está preparado para mim e para você. Essa palavra ela é afirmada numa hora em que ainda a igreja é morna. Olha só. Jesus lança a promessa aqui no momento que a igreja está morna. Jesus oferece a última coisa que possui, uma comunhão com o Pai no trono. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala é o Amém. Quem fala é a fiel testemunha. Quem fala é o primeiro da criação, o que criou todas as coisas. Quem fala é o juiz, é o purificador do templo, o comerciante, o amigo, o hóspede, o anfitrião. É ele que fala comigo e contigo. O vencedor, entronizado, o Filho de Deus. João 16:14 diz assim: Ele me glorificará, ainda que fale sobre o pecado, arrependimento, juízo e salvação. Ou seja, a igreja precisa glorificar ao Senhor Jesus. Que nós possamos glorificá-lo a todo momento de nossas vidas. Neste momento, eu quero fazer uma oração e já encerrando esse estudo, espero que os exemplos que nós demos aqui, as lições que pudemos aprender em todas essas 7 cartas, tenha sido momentos de construção espiritual, né? De conforto, de consolo para cada um de vocês. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, esses momentos de nós estarmos aprendendo, Senhor, na Tua palavra, Senhor, sendo exortados, sendo edificados, Senhor. Ó Senhor, mudando até mesmo algumas atitudes nossas, Senhor, quando nós olhamos por essas palavras, por esses 7 estudos, falando das 7 igrejas, Senhor. Senhor Jesus, guarda cada um, protege, livra-nos do mal, abençoa cada um ali no seu lar, na sua casa, Senhor, e que eles possam se fortalecer cada vez mais, Senhor Jesus, na Tua presença, para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Te dou aí um forte abraço e um beijo no seu coração. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.